Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bem-vindo à nossa terceira videoaula. A gente vai hoje falar sobre as leis de Kirchhoff, tá? Fazendo circuitinhos, ainda não utilizando a placa protoboard virtual do Tinkercad, tá? Os detalhes sobre as atividades estão no roteiro de estudo orientado no campus virtual, beleza? Os materiais que a gente vai precisar de utilizar para esse experimento virtual é a placa protoboard do Tinkercad, fonte de corrente contínua, a mesma que a gente utilizou no experimento da aula anterior, né, da lei de Ohm. Multímetros, tá? Vários que a gente vai utilizar para medir corrente elétrica em diversos pontos do circuito e resistores, tá? Então, qual que é o objetivo dessa prática? É praticar a utilização dos instrumentos, tá? Multímetro no circuito fechado, tá? Com corrente elétrica passando sobre ele, tá? Reconhecimento de resistores em série em paralelo, em circuitos mais complexos, né? Com nós, tá? E a utilização das duas leis de Kirchhoff, né? Para a comparação com os dados obtidos de maneira experimental, certo? Quais são as leis de Kirchhoff? As leis de Kirchhoff são duas, tá? Ela é dividida em lei dos nós. O que seria a lei dos nós? Nó, pessoal, é sempre conexão de 3 ou mais fios, tá? Então aqui eu tenho 4 fios se conectando em um único ponto. Então aqui nesse ponto onde todos os 4 fios se conectam, eu tenho um nó, tá? Então se 3 ou mais fios se conectam em um único ponto, esse ponto é chamado de nó, tá? A lei dos nós, ela nada mais é do que a lei de conservação de energia, tá? Da física. Então, ela diz que as correntes elétricas que chegam dentro desse nó, o somatório, né, de correntes elétricas que chegam dentro desse nó, também tem que ser igual aos correntes elétricas que saem. Tá? Então, é conservação de energia. Então, vamos supor, se a corrente estiver indicada por essas setinhas aqui, I1 e I2 está chegando dentro do nó, I3 e I4 está saindo do nó, a somatório de 1 mais I2, as correntes, né, I1 mais I2 tem que ser igual ao somatório das correntes I3 mais I4, né? Ou seja, o nó não é capaz nem de absorver a corrente, né? E nem de gerar corrente elétrica a mais, tá? Então, é uma lei de conservação de energia, né? Bem intuitiva essa lei, é bem tranquila de ser utilizada, tá? Acho que é fácil de enxergar isso. A segunda lei de Kirchhoff, ela é chamada de lei das malhas, tá? A lei das malhas, ela diz que o somatório da diferença de potencial nos elementos de um circuito fechado é igual a zero, tá? Então, por exemplo, eu tenho esse circuito aqui mostrado nessa figura. Esse circuito tem duas malhas fechadas, né? Essa malha aqui da esquerda e essa malha da direita, tá? Se eu posso aplicar a lei das malhas tanto desse lado aqui, fazendo o somatório das diferentes potenciais em cada componente, tá? E esse somatório tem que ser igual a zero, tá? Então, do lado direito também eu posso aplicar essa lei das malhas, também é a mesma coisa, tá? Tem que dar igual a zero. Vamos para um exemplo da lei dos nós. Eu tenho esse circuitinho aqui, tá? Esse circuitinho, ele possui 2 nós, né? Então, olha aqui, eu tenho nessa bolinha aqui um nó e nessa outra bolinha um nó. É onde eu tenho conexão de 3 fios, certo? É o fio do resistor 4, o fio do resistor 5 e o fio do resistor 1. Todos eles estão conectados em um único ponto, tá? E aqui nesse outro ponto aqui eu tenho o fio do polo negativo da bateria, né? Da fonte, um fio da perninha do resistor 3 e um fio da perninha do resistor 2, certo? Então aqui eu tenho uma junção de 3 fios, eu tenho um outro nó, tá? Então tem um circuito com 2 nós e 2 malhas fechadas, tá? Eu tenho uma malha e aqui eu tenho outra malha fechada, tá? Quando eu for aplicar a lei dos nós, eu vou aplicar a lei dos nós nos dois pontos, tá? Nos dois nós. O que eu vou fazer? A corrente elétrica que está chegando no nó, ela tem que ser igual ao somatório das correntes que estão saindo no nó,
certo? Então, lembrando aqui, ó, a corrente elétrica sai do polo positivo da bateria. Então, a corrente elétrica vai sair do polo positivo, vai percorrer aqui a resistência 5. Chegando aqui nesse nó, essa corrente vai se dividir, tá, em dois caminhos, I1 e I2, tá? Então, o somatório de I1 mais I2 tem que ser igual ao I total, tá? Então, I total é igual a I1 mais I2. Essa é a lei dos nós, tá? É bem tranquilo, vocês vão ver que é bem fácil de ser utilizada essa lei dos nós, não tem segredo nenhum, tá? E agora a lei das malhas a gente pode aplicar dos dois lados, né? Primeiro lado, né? Vamos chamar de malha 1, tá? Primeira coisa a se fazer é definir um sentido, tá? Então, definir aqui por essa seta aqui o sentido que eu vou percorrer nessa malha, tá? Somatório dos potenciais tem que ser igual a zero. A gente vai utilizar a lei de Ohms, tá? Para aplicar onde tiver resistência elétrica. V é igual a RI, tá? Sempre que tiver uma resistência, eu vou utilizar o sinal positivo se a corrente elétrica estiver no sentido que eu adotei, tá? Eu vou adotar sinal negativo quando a corrente elétrica estiver no sentido oposto do sentido que foi adotado aqui. Então vamos lá, vamos fazer esse exemplo da malha 1, tá? Olha só, eu vou começar aqui, tá? A corrente elétrica vai vir aqui no sentido da setinha que eu convencionei aqui na malha 1, tá? A corrente elétrica vai vir, vai passar por R1. Então, a corrente elétrica está passando no sentido que eu indiquei com a setinha. Então, a diferença potencial no R1 é positiva, então por isso que eu coloquei o sinal positivo, tá? Aplicando a lei de Ohm, então o V aplicado na R1 é R1 vezes I2, que é a corrente que está passando por R1, tá? Continua aqui, a corrente elétrica I2 continua, vem por aqui, passa por R2 também, a corrente elétrica continua no sentido da setinha que foi convencionada, portanto, R2 vezes I2 também no sentido com sinal positivo, tá? Agora subindo aqui, agora veja bem, a corrente 1 ela está descendo, tá? Então aqui ao sentido que foi convencionado está ao contrário à corrente elétrica. Então os sinais da diferença potencial tanto em R3 quanto em R4 serão negativos, tá? Como eu coloquei aqui. Então vamos lá. Em R3 a diferença potencial, então aplicando a lei de Ohm, é R3 vezes a corrente está passando por ele, que é R1, tá? Com sinal negativo, como eu já expliquei. E por último, a última resistência dessa minha malha 1, o R4, também o corrente 1 está passando por R4, tá no sentido oposto ao que foi convencionado, portanto também sinal negativo, tá? Então menos R4 vezes I1 também, tá? Então o somatório de todas essas diferenças potenciais nas 4 resistências que eu tenho nessa minha malha 1 tem que ser igual a zero, tá? Essa é a lei das malhas. Eu vou dar um exemplo no Tinkercad para que vocês possam compreender melhor, tá? E a atividade que vocês irão fazer é basicamente isso, é aplicar a lei dos nós e a lei das malhas, tá? Eu vou dar um exemplozinho e depois eu vou mostrar qual o circuito que vocês terão que montar para aplicar essas duas leis, tá? Então vamos para a malha 2, né? Eu tenho a segunda malha aqui, a mesma coisa vai ser feita, tá? Na malha 2, olha só, I total tá no mesmo sentido da seta que eu coloquei aqui, tá? Que foi convencionado. Então, R5 vezes I total, positivo, tá? O R4 e o R3 também estão no mesmo sentido, a corrente elétrica é I1, está no mesmo sentido que foi convencionado na malha 2, então ambos positivos, R4 vezes I1, mais R3 vezes I1, tá? O único que vai ter sinal negativo é a fonte, tá? Porque convenciona-se de que a seta está entrando pelo polo negativo, daí o sinal vai ser negativo, tá? Se fosse o contrário, tá? Se eu tivesse uma fonte aqui cujo polo positivo estivesse para baixo e o negativo estivesse para cima, eu teria que somá-lo, tá? Porém aqui, o sentido que foi convencionado, ela chega pelo polo negativo e sai pelo polo positivo. Então eu tenho que somar o valor dessa diferença potencial negativo, tá? Que senão também não daria zero, né? Então os valores todos aqui vão dar valores positivos, tá? O único valor negativo vai ser esse aqui da diferença potencial, tá? Igual a zero, beleza?
Vocês vão ver que na prática, né, no circuito que dá certinho. Então isso aí são as duas leis de Kirchhoff, tá? Vamos então para a prática, pessoal. Exemplo, tá, dessa atividade que vocês vão fazer. Olha só, vocês lembram dessa tabelinha? É a mesma, tá? Eu vou continuar utilizando sempre ela. 8 resistências, tá? E os valores das resistências estão aqui abaixo, tá? O circuitinho do exemplo que eu vou dar para vocês é esse aqui, tá? Então vocês já aprenderam já o caminho, né? Acho que vocês já estão familiarizados. Tinkercad, tá? Vão lá no Tinkercad e vão montar esse circuito aqui. Eu vou aplicar a lei dos nós, tá? Eu tenho 2 nós aqui, vou aplicar a lei das malhas, tá? Nas 2 malhas fechadas. Vamos ver o que vai dar isso aqui. Deixa eu migrar lá para o Tinkercad. Então entrei, né? Utilizando a conta do Google, do Gmail institucional. Eu venho aqui em circuitos, certo? Venho criar novo circuito, tá? Ele vai abrir um novo projeto de circuito elétrico, tá? Aqui eu já vou selecionar componentes, todos os componentes, tá? Não vou deixar só os básicos, porque vocês se lembram que a fonte de tensão, ela tá só quando eu coloco todos aqui, tá? Vamos então pegar a placa protoboard para fazer a montagem. Ela tá lá embaixo. Tá aqui a placa protoboard. Vou arrastar a placa protoboard aqui para o meu laboratório virtual. Tá? Então eu preciso de uma fonte de tensão. A fonte de tensão é essa aqui, a fonte de energia. Tá? O circuito que eu vou montar, eu vou abrir ele aqui para vocês verem. Eu vou analisar esses 2 nós. Eu vou ter aqui ó, a corrente elétrica vindo do polo positivo. Esse aqui é o I-tot, tá? O I-total. Tá? Esse I vai ser dividido aqui nesse nó, né? Eu chamei de I2 e vai vir para baixo aqui I1, tá? Então eu vou precisar medir 3 correntes, tá? Que aí total que vai se dividir em I1 e I2. Então eu vou precisar de 3 amperímetros, tá? Para mim medir, eu vou medir a corrente elétrica nesse ponto aqui, tá? Vou colocar um amperímetro aqui, vou medir ela nesse ponto aqui, vou colocar um amperímetro aqui, vou medir ela nesse ponto aqui, tá? Entre a resistência R4 e o nó, tá? Então eu vou precisar de 3 amperímetros. Como aqui a gente não tem limitação nenhuma, pessoal, né? A gente pode utilizar quantos a gente quiser. Eu vou pegar 3 multímetros, tá? Lá no laboratório, essa é a vantagem de utilizar o simulador virtual. Lá no laboratório a gente tem uma limitação, né? Apenas 1 multímetro por bancada. Então a gente teria que conectar, desconectar e conectar nos pontos para ir medir individualmente, tá? Em cada ponto. Aqui não, a gente não tem limite, né? A gente pode ir pegando quantos multímetros a gente quiser para a gente já medir em cada ponto, tá? Então eu vou utilizar 3 multímetros. E agora as resistências, né? Tá faltando. São 5 resistências. Se eu não me engano, são 5 resistências. R1, R2, R3, R4, R5. Tá? Então vamos lá. Eu vou deixando todas aqui. R1 é a resistência de 50 ohms, tá? Então vou mudar a escala aqui também. Não se esqueçam de mudar a escala, tá? 50 ohms. Essa aqui é a resistência 1. Eu vou deixar como 1 mesmo, tá? 1, R1 ou 1. Essa aqui é a 2, R2, ela é de 100 ohms, tá? Mais 1. Essa aqui é R3, de 150 ohms, tá? R4, ela é de 200 ohms, tá? E por último, a R5, ela é de 250 ohms, tá? Então só para conferir, R4 de 200, R3 de 150, R2 de 100 e R1 de 50. Todos estão com a escala correta, que é em ohms, certo? Agora vamos lá. Vou montar esse circuito, tá? Vou apagar essas anotações que eu fiz aqui, para não ficar poluído.
Vamos montar esse circuito então. Olha só, a primeira coisa que eu vou fazer então é colocar o que eu... o R1 e R2 estão em série, certo? Então eu vou conectá-los, R1 e R2 em série, tá? Eu já deixei na ordem aqui, R1 é esse aqui, tá? Eu tenho que girar, né? Lembrando, tem que girar esse componente, porque se eu deixar ele desse jeito que ele está aqui embaixo, ele está curto-circuitado, né? Porque olha, essa placa protoboard, as conexões estão dessa forma aqui, na vertical, né? Então tem que desconectar as duas perninhas. Então esse é o R1 e esse aqui é o R2, eles estão conectados em série. Então onde termina a perninha, uma perninha do R1, eu conecto a outra perninha do R2. Então esse ponto terminal 1 e esse ponto terminal 2 faz com que essa resistência R1 e R2 estejam em série, tá? No meu circuito ainda eu tenho a resistência R3 e R4 também em série, tá? Então numa outra parte do meu circuito eu vou conectar, essa aqui é R2, tá? Desculpa, R3, essa aqui é R4, tá? Também vou conectá-los em série, tá? Da mesma forma, só onde terminou a perninha do R3, eu conecto a perninha do R4, tá? Então, olha só, do terminal 1 até o terminal 2, eu tenho R3 e R4 em série, tá? Assim como mostra o meu desenho aqui, beleza? Agora, por último, R5 está solto, né? Ele está separado, ele vai conectado só à fonte e a um nó, tá? Então R5 é esse aqui, eu vou girar ele também, tá? Vamos lembrar de girar, vou deixar ele aqui separado, tá? Agora basta fazer as conexões, porque eu já sei que R1 e R2 são esses aqui, R3 e R4 são esses aqui, tá? E a fonte, né, o polo positivo, então vai numa perninha do R5, então vamos começar por aqui, ó, um polo positivo da fonte vai numa perninha do R5, né, vamos fazer essa conexão. Então eu pego aqui, só basta eu clicar, polo positivo, que é o polo vermelho da fonte, vai aqui, numa das perninhas do resistor R5, tá? Agora vamos continuar. Na outra perninha do resistor R5, ele vai conectado tanto na perninha do R4 quanto na perninha do R1, tá? Formando um nó, né? Então, a outra perninha do R5, que é essa aqui, ela vai tanto na perninha do R4 quanto na perninha do R1, tá? R1, pessoal, é esse aqui, vocês se lembram? Esse aqui é o R1, tá? E ele também vai na perninha do R4, que é este resistor aqui, ó, nome 4, resistor 4, tá? Então aqui eu formei um nó, eu tenho uma conexão de 3 fios, ó, esse fio aqui do terminal, da resistência 5 e esse outro fio aqui, tá? Então bem aqui, nesse ponto aqui da minha placa protoboard, eu tenho aquele meu nó, tá? Meu nó de cima, esse nó aqui, tá? Vamos continuar. R4 já está conectado com R4 já está conectado com R3, tá? R1 já está conectado com R2 e agora vamos a esse nó aqui, tá? O R2, a perninha do R2 conecta a perninha do R3, tá? Que se conectam ambos na perninha da fonte, negativa da fonte, tá? Então vamos lá. A perninha negativa da fonte vai se conectar. Eu vou conectar ela num ponto qualquer aqui da placa protoboard, tá? Para ficar mais fácil para a gente identificar o nó, tá? Então a perninha da resistência R2 e a perninha da resistência R3, tá? R2 é essa resistência aqui, tá? Ela vai conectar aqui junto com o polo negativo e a perninha da resistência R3 também, tá? R3 é essa resistência aqui, olha só. Essa perninha aqui então também vai virar uma montoeira de fio, tá? Tem que tomar cuidado para não se embolar. É difícil de enxergar. Se vocês quiserem mudar a cor dos fios, tá? Fiquem à vontade para não confundir vocês. Ó. Tem como mudar a cor dos fios para facilitar a visualização, tá? Mas não tem tanta necessidade não, tá? Como os circuitos que vocês irão montar são bem simples, não tem necessidade de ficar mudando a cor não,
tá? Só verde é suficiente, a gente consegue enxergar, tá prestando atenção nas explicações, eu acho que não vai ter dúvida não, tá? Bom, pessoal, tá montado então nosso circuito, tá? Se eu clicar aqui em iniciar simulação, tá aqui, nosso circuito tá fechado, né? Estou aplicando 5 volts, tá? E estou gerando uma corrente elétrica de 14,1 miliamperes, tá? Eu posso aumentar essa diferença potencial, a gente vai utilizar 30 volts, tá? Vamos utilizar a diferença potencial máxima que a minha fonte aguenta. Aplicando 30 volts, eu tenho 84,5 miliamperes que está passando no meu circuito, tá? Esse aqui, pessoal, já é o I total, tá? É o ITOT, mas a gente ainda não conectou nossos amperímetros, tá? Então é o que a gente vai fazer agora. Para eu voltar a mexer no meu circuito, eu tenho que parar a simulação, tá? Então eu vou clicar aqui em parar a simulação para que eu possa conectar os amperímetros, tá? Então eu vou apagar essas anotações aqui. E vamos conectar os amperímetros. Primeiro amperímetro que eu vou conectar, pessoal, eu vou conectar bem aqui, ó, tá? Para medir o I total, tá? Então o I, a corrente elétrica que sai aqui, ó, do polo positivo, que é o ITOT, tá? Eu vou conectar ele, então esse amperímetro eu vou conectar entre a perninha R5 do resistor R5 que está conectado no nó, tá? Então vamos lá. O R5 é esse aqui, né? Uma das perninhas dele está vindo do polo positivo da fonte. A outra perninha que está conectada no nó é essa aqui, né? É exatamente esse ponto aqui o nó, tá? Onde ele conecta ao resistor R1, que é esse aqui. E ele se conecta também ao resistor R4, que é esse aqui, tá? Então eu vou ter que desfazer essa conexão, tá? Vou voltar essa conexão, esse fio do R1 para cá, para um ponto qualquer, tá? E do R4 também, eu vou colocá-lo aqui, tá? Então dessa forma eu desconectei o meu circuito, tá? O R5 agora está desconectado daquele nó, certo? Agora eu tenho que reconectar utilizando o amperímetro, tá? Então vamos colocar esse aqui de ITOT, tá? Que é o amperímetro que vai medir o I total, tá? Vou mudar o modo dele, né? Eu vou colocar ele no modo de medir amperagem, tá? Então agora basta reconectar. Eu desconectei, né, a perninha do resistor R5, tá? Esse aqui é o resistor R5. Eu desconectei a perninha dele desses dois fios, né, que estavam conectando ao resistor R1 e ao resistor R4, tá? Agora eu vou reconectar, só que em vez de eu reconectar com fio, igual eu fiz aqui, tá? Vou deletar esse fio com delete, apaguei. Eu vou reconectar utilizando um amperímetro, tá? Então um polo, não precisam se preocupar, tá? Com polo positivo ou negativo, que isso a única coisa que ele vai informar é o sinal, é o sentido da corrente elétrica, tá? Então como a corrente elétrica está vindo do polo positivo pelo resistor R5, eu vou conectar esse polo positivo na perninha do R5, tá? E a outra perninha negativa eu vou conectar onde estão os dois fios, tá? Do R1 e R4, tá? Então reconectei o meu circuito, isso aqui, esse amperímetro agora, ele vai medir o I total. Vou clicar em iniciar simulação para ver se é verdade, tá? Olha só, a fonte me diz que a corrente elétrica fornecida ao circuito é 84,5 mA e o amperímetro que eu conectei logo após o resistor R5, ele também mede 84,5 mA, ou seja, esse é o I total, tá? Vou parar a simulação e vamos conectar agora o próximo amperímetro, né? O amperímetro do I2, tá? I2, eu vou colocar ele aqui, tá? Então, eu vou colocar esse amperímetro entre o R1 e esse nó, esse mesmo nó aqui, tá? Que está conectando o R5 e o R4, tá? Então, a gente vai ter que mexer no R1, vamos desconectar ele, tá? R1 é esse aqui, né, pessoal? Então, o fio que está conectando ele no nó é esse fio aqui, tá? Então, eu pego esse fio aqui, tiro ele, desconecto ele, tá? Desconecto esse fio. Vou tirar ele, vou deixar ele aqui, beleza? Desconectei, tá? Agora eu vou reconectar utilizando este amperímetro aqui, tá?
Então esse aqui é o I2, tá? Vou colocar o nome de I2, ele vai medir a amperagem, tá? Corrente elétrica, tá? Então esse fio que saiu do R1 que eu desconectei, eu vou ter que reconectar utilizando o amperímetro, tá? Ele estava conectado aqui, né? Que é um nó. Então eu vou fazer o seguinte, vou pegar esse fio aqui, criei um fio a mais que eu não queria, eu deleto ele, eu pego esse fio que eu desconectei e trago ele para esse multímetro. Eu posso remanejar os pontos aqui do meu fio, tá? Para ficar mais organizadinho, olha só. Tá? É bem difícil de deixar organizado, vocês vão ver aí que vira uma montoeira danada, mas vocês podem rearranjar. Ou seja, eu peguei um fio que estava saindo do R1, liguei no meu amperímetro, e o outro polo do meu amperímetro eu vou reconectar onde ele estava, que é aqui, né? Ele estava bem aqui, no nó entre o R5 e o R4, beleza? Então com isso eu tenho este amperímetro aqui conectado, tá? Vamos ver quanto é que ele mede. Eu vou iniciar a simulação. Então, ó, o sinal deu negativo. Por quê? Porque eu inverti as polaridades aqui, mas não tem problema, tá? Ele só vai me indicar qual o sentido que a corrente elétrica está passando aqui, tá? Que eu deveria ter conectado este polo aqui como positivo e esse polo aqui como negativo, para ter dado um sinal positivo. Eu fiz ao contrário, né? Provavelmente eu conectei o polo negativo no nó e o positivo no R1, tá? Ó, o positivo foi para o R1, é isso mesmo que eu fiz, eu inverti, mas não tem problema, tá? Basta considerar o sinal, ó, o valor da corrente positivo, tá? Então vamos deixar assim desse jeito mesmo. Agora eu vou parar aqui a simulação e vamos conectar o último amperímetro, tá? O último amperímetro, pessoal, eu vou conectar nesse ponto aqui, tá? No desenho tá meio apertadinho, mas eu vou conectar ele entre o R4 e o nó, tá? Para medir essa corrente I1, tá? Então a corrente TOT se dividiu em I1, que foi para baixo, e I2, que foi reto, tá? Essa corrente aqui, então, eu vou ter que desconectar a perninha do R4, tá? Então, o R4 é esse aqui, pessoal. O fio que está conectando ele ao nó, que é esse mesmo nó aqui, é esse fio aqui, esse fio azul. Eu vou desconectar ele, eu vou deixar ele aqui, tá? E vou reconectá-lo utilizando este amperímetro aqui, tá? Então, vou dar a volta, vou pegar esse fio aqui. Eu vou conectar ele aqui nesse amperímetro, tá? Dou uma volta nesse fio para cá para tentar deixar um pouquinho mais organizado. Acabei desconectando isso, tá? Então, saiu do R4, eu conectei no amperímetro. Agora o outro polo do amperímetro eu vou conectar naquele nó lá, tá? É aqui, é essa linha aqui, onde estava todo mundo, tá? Pessoal, virou uma montoeira danada, parece estar meio complicado, mas olha só, na hora de fazer a montagem que a gente tem que ter muita concentração, tá? Então esse amperímetro aqui, ó, modo amperagem, é o que vai medir a corrente I1, tá? Que eu chamei de I1, tá? Podem colocar o nome que vocês quiserem, eu estou mantendo o nome que eu deixei no meu desenho, tá? Então agora vamos iniciar a simulação para ver, olha só. Então o I total, eu vou anotar aqui num bloco de notas, deixar esse bloco de notas pequenininho. O meu ITOT, ele é 84,5 vezes 10 elevado a menos 3. Lembrando, pessoal, aqui é M, tá? De miliampere. Milha é 10 a menos 3 amperes, tá? Esse é o ITOT. O meu I2 é igual a 59 positivo, tá? Ponto 2. Lembrando que o sinal somente indica o sentido da corrente, tá? Então, vamos utilizar o valor positivo, 59,2 também, vezes 10 a terceira, a menos 3, desculpa, amperes, tá? E por último, o I1, tá? Que é aquele lá de baixo, esse aqui, também está com sinal negativo devido à inversão da polaridade, tá? Se vocês quiserem inverter os polos, vocês vão ver que o sinal vai mudar, tá?
também 25,4 vezes 10 a menos 3 amperes, tá? Então essas foram as correntes que eu medi. Agora vamos jogar, vou voltar na minha apresentação, vamos aplicar a lei dos nós. Será que isso aqui é verdade? Olha só, ITOT, ele vai ser igual a I2 mais o I1. Joguei os valores lá, tá? Então olha só, o ITOT 84,5 vezes 10 a menos 3, o I2 é 59,2 vezes 10 a menos 3 e o 1, 25,4 vezes 10 a menos 3. Basta eu pegar uma calculadora, somar, vocês vão ver que vai dar quase igual, tá, pessoal? Olha só, por incrível que pareça, mesmo sendo um simulador, o Tinkercad não me permitiu que esses dois valores fossem iguais, tá? Isso acontece, pessoal, devido a arredondamentos, tá? O Tinkercad, olha só, aqui esse valor 25,4, muito provavelmente era 25,37. Aí, do 37, ele arredondou para 4, 25,4, tá? Aí esse outro aqui era 59, sei lá, 13, né? Só que aí o 13 ele acabou arredondando para mais. Ele utilizou uma regra diferente de aproximação que acabou interferindo, tá? Talvez fosse 5, né? 25,35, aí arredondou para 4. Então aqui seria 59,15, arredondou para 2 também. Todos os dois arredondaram para mais e acabou dando uma diferençazinha aqui, tá? Então olha só, 84,5 não é igual a 84,6, né? Tem uma diferença de 0,1 vezes 10 a menos 3, tá? Só colocando aqui, deixando claro para vocês, pessoal, que não precisem se preocupar, tá? Em relação a isso, se a gente fosse fazer lá no laboratório, vocês iriam ver que também a gente não iria achar um valor exato, tá? Devido às incertezas da medição, né, em laboratório, o que a gente iria achar era um valor muito próximo, tá? A gente ia achar 80, talvez até bem melhor que esse, né? A gente achar, sei lá, 84,001 é igual a 84,002, tá lá na terceira casa decimal, tá? Porém, isso não é um problema, tá? Então, podem fazer o trabalho, a atividade de vocês se derem valores assim próximos, tá ótimo, tá? Pode considerar igual e a lei dos nós está satisfeita, beleza? Então, agora vamos para lei dos nós embaixo, pessoal, não é necessário, tá? Porque olha assim, é o seguinte, esse 1 aqui, ele não tem outro caminho, tá? Ele obrigatoriamente passou pela R4, ele obrigatoriamente vai passar pela R3, tá? Então, o ponto que vocês quiserem adotar para medir essa lei dos nós é independente, tá? Então, se vocês quiserem pegar o nó de cima ou de baixo, vai dar a mesma coisa, tá? Nesse nó de baixo aqui, I1 mais I2 tem que ser igual a I total também, tá? Depois, se vocês quiserem fazer aí como teste, fiquem à vontade, tá? Na atividade de vocês eu vou mostrar também que vocês não vão precisar fazer repetidamente, tá? Vou explicar direitinho logo mais, tá? Então, lei dos nós no outro nó também tem que dar a mesma coisa, tá, pessoal? Não pode ser diferente, não pode ter surpresa, tá? Tanto no Tinkercad quanto no laboratório, tá? O I1 aqui não pode ser diferente, tá? Ele não se perde. O I2 também, ele não tem outro caminho, tá? Ele vai continuar o mesmo aqui, o I total também, tá? Então o resultado é o mesmo para o outro nó, beleza? Agora vamos para a lei das malhas, tá? Agora eu não preciso fazer medição nenhuma, porque eu já medi I1, I2 e ITOT, tá? Então basta eu aplicar a lei de Ohm, igual eu falei para vocês anteriormente. Então na malha 1 eu adotei esse sentido aqui, tá? Dessa minha setinha aqui interna, tá? Essa eu chamei de malha 1 como convenção, tá? Essa setinha aqui é a convenção. Então, I2 está no sentido da minha setinha, tá? E I1 está no sentido oposto da minha setinha. Então, tanto a diferença potencial do R4 quanto o R3 serão negativas, porque a corrente elétrica está passando por eles, está no sentido oposto da minha setinha, tá? Então, utilizando a lei de Ohm, ó, R1, que é esse aqui, vezes I2, que a corrente está passando por ele, tem um sinal positivo. R2 e 2 tem um sinal positivo. E R3 e R4 estão multiplicando ambos a corrente I1. Ambos têm um sinal negativo devido a essa
convenção, né? Que a corrente I1 está no sentido oposto do sentido que foi convencionado, tá? O sentido vocês convencionam do jeito que vocês quiserem, tá? Sentido horário, anti-horário, tanto faz, tá? Vocês vão ver que tem que dar a mesma coisa, tá? Então, olha só, vamos aplicar, jogar os valores. R1 eu sei que é 50 ohms vezes a corrente elétrica I2, que eu anotei, né? Basta voltar lá na tabelinha, I2, 52, 59,2 vezes 10 a menos 3, tá lá. Continuando, R2, que é 100 ohms, vezes a corrente elétrica I2, que é a mesma, tá? Menos agora para o sinal negativo, R3, que é 150 ohms, vezes a corrente 1, que é 25,4, tá? Menos R4, que é 200 ohms, vezes a corrente elétrica I1, que também é 25,4, tá? Isso aí tem que ser igual a zero. Basta pegar uma calculadora, pessoal, e fazer as continhas, tá? Olha só, como a lei dos nós deu errado, aqui também não vai dar certinho, tá? Olha o que eu achei aqui, o que deu para o sinal positivo deu 8.890 e o que deu sinal negativo deu 8.880, tá? Então vai dar 10, tá? 10 não é igual a zero, é diferente de zero, porém, para as condições que a gente está trabalhando aqui, tá ótimo, tá? Vamos considerar que foi satisfeito a lei das malhas, tá? Esse erro aqui é devido a proveniente do erro de aproximação da lei dos nós, tá? Então, uma vez que o Tinkercad fez o arredondamento das correntes lá para mais, aí acaba dando errado aqui também, tá? Só estou querendo dizer que se por acaso acontecer no circuito de vocês, não se preocupem, tá? Pode deixar assim, 10 é igual a zero, tá bom? Já vamos considerar que malha 1 foi resolvido. Vamos para a malha 2. R5, a corrente elétrica está passando por ele, está no mesmo sentido da setinha que eu convencionei, portanto R5 vezes o I total com um sinal positivo, tá? R4 e R3, ambos a corrente elétrica está passando no mesmo sentido que eu convencionei, então ambos têm sinal positivo, somente a fonte, tá? Que a setinha está chegando pelo polo negativo, ou seja, convenciona-se o sinal negativo, tá? Lembrando, eu apliquei 30 volts, tá? Então, R5 250 ohms vezes a corrente elétrica total, que é essa aqui, mais R4, que é 200 ohms, vezes o I1, que é esse valor aqui, tá? Mais R3, que é 150 ohms, vezes I1, que é também esse valor aqui, menos a diferença de potencial da fonte, que é 30 volts, tá? É igual a zero. Vamos fazer essas continhas aqui, lembrando que tem que ter o 10 a menos 3, tá? Todas as correntes têm um 10 a menos 3. O que eu vou ter? 30, isso aqui é vírgula, tá, pessoal? Estou acostumado a utilizar ponto para separar casas decimais. Vou ter 30,015 menos 30. Isso aqui também não é igual a zero, né, pessoal? Mas tá um valor bem melhor, né? Eu vou ter, fazendo essa diferença aqui, vou ter 0,015 é igual a zero. 0,015 é um valor bem pequenininho, né? Então, essa malha 2 foi satisfeita a gente conseguiu satisfazer ela, né, de maneira mais tranquila do que a anterior, tá? Então, se tiver alguma diferençazinha assim, não precisa se preocupar, tá? É importante que a gente aprenda a, primeiramente, utilizar a placa protoboard, não se misturar nos fios, nem enxergar o que resistência que está em série, que tem paralelo, né? E aplicar essas duas leis de Kirchhoff, tá? Não se preocupando tanto com essas diferenças de valores que está dando aqui, tá? Devido aos arredondamentos que o Tinkercad faz, tá? Então vamos lá, qual atividade que vocês terão que fazer? Pessoal, é um único circuito, tá? Vocês vão se lembrar desse circuito aqui da aula passada, tá? É o mesmo circuito com os mesmos valores de resistência, a tabelinha é a mesma, tá? O circuito eu copiei e colei, é o mesmo, tá? As posições deles são as mesmas, tá? Se vocês ainda deixaram salvo, o Tinkercad tem a opção de salvar, vocês podem utilizar o mesmo, tá? Porém, aqui agora a diferença é que vocês terão que medir as correntes elétricas, tá? Então, a gente tem 4 nós nesse circuitinho, tá? Esses dois de cima e os dois de baixo. Não precisam repetir, tá? Medir a corrente elétrica aqui nos pontos antes e depois dos nós em cima e antes e depois dos nós embaixo. Em um ponto só já é suficiente, tá? Ou em cima ou embaixo, tá? Então, eu vou dar um exemplo nos pontos de cima, tá?
Olha, vocês vão ter que medir 5 correntes, tá? Então vocês vão precisar de 5 amperímetros lá no Tinkercad, tá? Vocês vão medir o I total, tá? Que é o I que sai da fonte. A gente só tem uma fonte para facilitar a vida, tá? Então, polo positivo, o I total sai do polo positivo da fonte, passa pela resistência R5, e esse aqui é o I total. Vocês vão medir ele aqui, tá? Coloca um amperímetro aqui entre o R5 e a conexão com R6 e a conexão com outro nó do R2 e R1, tá? Se vocês quiserem usar um fio aqui, facilita a vida, tá? Vocês vão colocar outro amperímetro aqui, tá? Para medir o I2, outro amperímetro entre o R6 e o nó do R5 e o outro nó, tá? E aqui a gente vai conectar outro amperímetro também, tá? Entre o R2 este nó e o R4 este nó, tá? Se quiser fazer, colocar os amperímetros nos nós de baixo também é a mesma coisa, lembrando que o I4 aqui, como tá em série R3 e R4, o I4 tem que ser o mesmo, né? E o I3 aqui também, ele vai percorrer aqui, ele tem que ser o mesmo, tá? Então, fiquem à vontade para decidir se vocês querem colocar os amperímetros nos nós de cima ou nos nós de baixo, tá? O importante é que vocês meçam I total, que tem que ser igual ao fornecido pela fonte, I1, I2, I3 e 4. Primeira coisa que vocês vão fazer, aplicar a lei dos nós, tá? I1 mais I2 tem que ser igual a I total. Se for igual ou valor parecido, como eu já mostrei, pronto, aí a lei das malhas não vai dar errado, tá? Agora, se 1 mais I2 estiver muito diferente do I total, aí provavelmente vocês conectaram os amperímetros em posições erradas, tá? Então, o I1 mais I2 tem que ser igual, não igual, idêntico, mas parecido com o I total, tá? E aqui no caso, I3 mais I4 tem que ser parecido, tá? Com o I2, para que vocês possam, de maneira satisfatória, realizar a lei das malhas nas 3 malhas. Vocês terão 3 malhas fechadas, então. Pode chamar essa aqui de malha 1, malha 2 e malha 3. Vou mostrar para vocês no modelo que eu vou enviar para vocês, tá? Então, esse é o modelinho que eu vou deixar no campus virtual. Vocês vão colocar o nome, tá? Turma, a data, tá? Não se esqueça a unidade de medida, né? Resistências em ohm, corrente elétrica em amperes, diferente potencial em volts, tá? Vocês vão utilizar 30 volts, tá? Para aplicar aqui no circuito. Então, o circuitinho foi esse aqui que eu já mostrei para vocês, tá? Medir corrente elétrica e TOT, I1, I2, I3 e 4, tá? Aí eu deixei uma tabelinha aqui, ó, ITOT, vocês vão anotar que valor que foi, I1, I2, I3 e 4. Não se esqueçam de colocar se é miliampere, se é microampere, tá? Se é 10 a menos 3, menos 6, não se esqueçam que isso aí vai ser importante, tá? Então são 5 correntes elétricas, tá? Que vocês vão medir em 5 pontos diferentes do circuito e 2 leis de nós, tá? Pegando os nós de cima ou os nós de baixo, vocês vão aplicar o I total, tem que ser igual a I1 mais I2 ou parecido, tá? I2 tem que ser igual a I3 mais I4 ou parecido, tá? Esse aí então é a primeira parte da atividade. E a segunda parte da atividade, a lei das malhas. Eu até dividi aqui o desenho já. Ó, malha 1, tá? Vocês vão aplicar aquela regrinha que eu ensinei para vocês, tá? Utilizando a lei de Ohm, no sentido positivo, no sentido inverso, negativo, tá? Tem que dar um valor próximo de zero, tá? Não precisa ser zero exatamente. Para malha 1, malha 2 e malha 3, tá? Lembrando então que o 30 da fonte do diferente potencial tem que ser negativa na fórmula, tá? Porque a setinha está entrando pelo polo negativo, tá bom? Pessoal, então a gente vai ficando por aqui nessa videoaula de hoje. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato por e-mail ou via campus virtual, que eu posso tentar tirar a dúvida, tá? De alguma forma, ou através de vídeo, tá? Ou através de desenho, mostrando alguma correção no circuito de vocês, tá? Tirando fotos da tela, tá? Então, até a próxima, pessoal.